Opa, aqui é o Vina e está inaugurado o nosso canal. Nosso porque esse canal não é meu, esse canal é nosso. Eu gostaria de inclusive até fidelizar esse convite para você, para dizer que a gente vai crescer junto. Esse canal vai crescer muito e todos que estiverem comigo com certeza estarão nessa curva gigante de crescimento, porque tudo que eu souber eu vou repassar. É tipo uma esponjinha, você pega aqui, absorve e solta ali. Sem dúvida a gente vai evoluir muito. Para contar um pouquinho da minha trajetória, eu vou falar para vocês disso daqui a pouquinho. Eu gostaria de primeiro falar sobre o motivo pelo qual a gente gravou esse vídeo, sobre 8 hábitos para alcançar o sucesso pessoal e a prosperidade financeira. Não é nada fácil, mas é como se fosse uma chavinha. É como se fosse um código. E isso é fácil de decifrar, mas não é fácil de aplicar. Não é simplesmente, descobri e a partir de agora já sou assim. Não é bem assim. Existe uma condição que a gente precisa realmente interpretar e assumir essa característica. E assim não é tão simples falando, né? A gente vai falar sobre isso, mas primeiramente eu gostaria de falar um pouquinho pelo motivo pelo qual eu decidi abrir esse canal, decidi compartilhar um pouquinho do que eu já conheci na vida, um pouquinho da trajetória profissional. Eu sou formado, tenho inclusive CRA, assino como administrador e passei por algumas empresas como tradicionalmente, né? A gente até conhecer algumas coisas que são bem melhores, a gente faz o tradicional por influências. E aí passei por algumas na minha vida, só que uma delas marcou a minha vida, principalmente pelo fato de que eu sempre quis trabalhar lá. Foi um local que eu defini quando eu mudei da minha cidade natal para a cidade que eu fui morar. Eu defini que eu iria trabalhar naquela empresa, independente de quanto tempo isso levaria. Passei por algumas antes e de repente um momento oportuno me chamou para que eu fizesse a entrevista lá. Eu fiquei muito feliz, eu tinha acabado de começar numa outra empresa, fazia um mês, mas aquele era o meu objetivo, não tinha como eu deixar isso passar, né? E aí eu fui para essa entrevista e super entusiasmado e eu já tinha convicção de que eu ia passar e realmente eu passei. Só que por uma condição diferenciada, eu entrei como estagiário e para mim isso não é problema nenhum, né? Porque quando a gente tem convicção do que nós somos, com certeza a gente tem convicção de que a trajetória é brilhante. Então eu comecei como estagiário, na minha ocasião, não sei agora como é, mas na minha ocasião fui o estagiário mais rápido a ser contratado em 7 meses. E assim, uma analogia muito simples. Imagina uma multinacional. Pensa que ela paga o salário de quem é analista e ela paga o salário de quem é estagiário. Só que o estagiário, por querer ter todas as promoções, ele acaba inclusive fazendo o mesmo trabalho que o analista, por exemplo, né? O analista é o responsável pelo setor. Nessa ocasião, eu sendo o cara do RH, é óbvio que eu gostaria de manter o estagiário o máximo possível, que é 2 anos, o contrato total. Por quê? Porque eu estou pagando pela mesma mão de obra um valor muito reduzido, principalmente numa multinacional que os valores de salário são elevados. Então, graças a Deus, eu fui o mais rápido, em 7 meses eu fui contratado, passei para analista da empresa, assumi uma responsabilidade muito grande e aquilo para mim era realmente uma vitória, eu estava muito feliz. E a minha mente estava totalmente convicta que eu ia dar conta de tudo. Mas a mente é uma coisa, a gente prepara ela, mas nem sempre você também prepara o corpo. Nessa ocasião eu tinha muita responsabilidade e eu não preparava o meu corpo para isso. Eu não fazia atividade física, eu não fazia uma meditação, eu não fazia nada para preparar o conjunto, né? Faculdade, cursos, pós, mental, mas e o corpo? E aí o que aconteceu? Num belo dia eu saí de lá direto para uma UTI, fiquei 8 dias internado na UTI, sofri 4 infartos. Pô, mas Felipe, por que você está falando sobre isso aqui? Porque eu gostaria de te mostrar o motivo pelo qual eu decidi trabalhar com esse mercado fantástico. Marketing digital é algo que me apaixonou. Não foi tão simples assim, porque no primeiro momento eu comecei a entender, mas sabe, quando você não se interessa, você tem outros estabelecimentos, inclusive eu tenho uma academia e essa minha academia consome bastante tempo, porque a gente começa aqui nas atividades 6 horas da manhã a primeira aula, encerra às 9 horas da noite, então até fechar tudo é o dia inteiro trabalhando
E aí, normalmente, a gente cai naquela conversa da maioria das pessoas, né? Eu não tenho tempo para fazer qualquer outra coisa. Só que eu comecei a estudar, evoluir e perceber que se eu fosse para um mercado desse, a probabilidade de eu infartar novamente era muito distante. Porque é um negócio gostoso de fazer, que você realmente impacta na vida de pessoas, que elas podem realmente evoluir com um pouquinho de conhecimento que você tem. E isso me contagiou, me apaixonou na verdade. Eu realmente quero mergulhar nesse universo, eu quero realmente impactar a vida de milhares de pessoas de forma muito abundante. Abundante em todas as áreas da vida. Aqui esse canal é de empreendedorismo. Só que a gente gosta de falar sobre vários assuntos, justamente para entender que, pô, legal, que nem no meu caso, eu tinha gabarito para ser um analista, cuidar de um estoque de 146 milhões de latas, receber 7 milhões de latas da produção todos os dias. Mas e aí? E o corpo? Então não adianta você ter a melhor ferramenta, por exemplo, um curso top para você se afiliar ou ser um produtor fantástico de um curso, se você não tiver algumas direções para cuidar do resto do conjunto. Pensa se você fosse um Uber. O Uber consegue trabalhar um ano sem fazer manutenção no carro? Sem trocar o óleo do carro? Não, ele tem obrigação de fazer, porque senão o motor quebra. Mas com você é diferente. Você acha que é o super-homem e consegue só trabalhar. Não, academia é supérfluo, não preciso disso. Não é bem assim que funciona. Então é por isso que a gente gosta de falar de várias coisas. E voltando para o nosso assunto principal, que é o assunto desse vídeo, 8 hábitos para ter sucesso pessoal e prosperidade financeira. Eu sou formado também em coach financeiro, me interesso demais por esse assunto, gosto muito, porque é muito importante que a gente saiba ser amigo do nosso dinheiro. Isso é muito importante. Pensa comigo. Você gostaria de conviver com uma pessoa que fala que não te ama? Você gostaria de ser sócio de uma pessoa que fala que você não é importante? Poxa, isso tem tempo. Você vai uma hora ou outra não querer mais ter sociedade com ele. Imagina você dizer que o dinheiro não é importante para você? O que será que ele vai fazer contigo? Ó, pé na bunda. É por isso que a gente tem que ser amigo do dinheiro. Me especializo muito nisso, gosto muito também da parte de coach de desenvolvimento humano, isso para mim é fantástico, eu gosto demais, é por isso que nesse canal a gente vai conseguir conciliar muitas coisas, tá bom? O primeiro hábito que a gente vai trabalhar aqui é justamente você acreditar em você. Esse é o primeiro ponto. Você pode estudar pra caramba, você pode fazer uma série de coisas. Se você não acreditar que aquilo é pra você, que você é capaz, que você pode, que você merece, esquece. Essa condição mental vai te travar e nada vai acontecer. São crenças limitantes que fazem com que a gente não evolua. Poxa, mas espera aí, o meu avô não conseguiu, o meu pai quebrou a cara, não vai ser pra mim. E muitas vezes essa situação poderia ser uma mola pra você. Pô, espera aí, meu avô passou por isso, meu pai passou por isso, eu não vou fazer o que eles fizeram. Talvez eu faça o mesmo trabalho que eles, mas de uma forma totalmente diferente. Usa como mola. O que eles fizeram de errado você absorve de forma positiva e o que eles fizeram certo também, porque eles fizeram muita coisa certa também. Então, o primeiro hábito é a gente acreditar na gente. Esse é o primeiro ponto. Se a gente não acreditar, Zé Fini, você é a pessoa mais importante nesse mundo. Eu sou pai, eu tenho um filhinho que vai fazer 3 anos agora. Eu sou mais importante do que ele. E olha que coisa louca, né? A gente falar que nós somos mais importantes do que o filho. Ele pra mim é sensacional, é o meu maior presente, sempre foi o meu maior sonho. Brinco muito com ele, amo muito ele. Mas se eu não estiver aqui, eu não estiver com o meu pote cheio, como que eu vou encher o pote dele? Como que eu vou falar pra ele, filho, faz isso se eu não faço? Se eu não trilho um caminho bom? Então, eu penso dessa forma, que a gente precisa primeiro nos valorizar, encher o nosso pote e a gente transborda. Se a gente dividir, a gente acaba ficando capenga. É um copo, imagina um copo, metade para mim, metade para alguém. Pô, mas espera aí, eu vou ficar pela metade. Quando eu for passar para o outro, eu tô lá embaixo num quarto, não faz sentido. Enche o copo, transborda. Enche o copo, transborda. Então, por isso que a gente fala que o primeiro hábito do sucesso é realmente você acreditar em você. O segundo hábito de sucesso é se capacitar. É muito importante que você se sinta confiante para fazer alguma coisa. Se você não tiver conhecimento, é meio que difícil você agir. E eu penso da seguinte forma: se você
tem conhecimento, você conquista. Tudo que você ainda não tem é porque você ainda não sabe como fazer. Concorda comigo? Isso é o que eu penso. Então eu realmente busco bastante conhecimento, mas eu busco muito colocar em prática, porque senão gera obesidade mental. A gente tem muitas informações em YouTube, Google, cara, é muita informação. Se você atira para tudo quanto é lá, você fica obeso mentalmente e não age. E o mais importante é agir. Que conecta justamente no nosso terceiro hábito, que é justamente agir. Só que olha só, a ação ela precisa ser muito bem monitorada. O que eu aprendi com um cara que eu ligo como referência? Tem poder quem age, tem superpoder quem age na hora certa e tem hiperpoderes quem age na hora certa, no lugar certo. É muito importante a gente ter esse domínio, né, de conseguir agir, mas agir de forma realmente assertiva. Porque tem muita gente que tem fragilidade mental. Aí o cara age e não conquista um resultado rápido e expressivo, ele se frustra. E isso vem lá de trás da criação. Ah, eu não quero isso, tá bom, filho. Ah, eu quero aquilo, tá bom, filho. Isso não é culpa dos nossos pais, é responsabilidade. Então, existe essa conexão para que a gente possa evoluir, que conecta justamente no nosso quarto hábito, que é errar e se permanecer firme. Olha só, tem duas coisas que são muito certas para nós: a morte e o fato de que você vai errar, você vai quebrar. Eu já quebrei 3 empresas e não é por, nossa, mas você é péssimo administrador. Tem essa conexão, porque o primeiro ponto que a gente precisa ter é a autorresponsabilidade. Você pode ter, como no meu caso, mais 2 sócios que têm a visão totalmente diferente da sua. Você é responsável, não eles. Esse é o primeiro ponto para que a gente evolua. Então, nesse caso, eu sou o responsável por ter falido sim essas 3 empresas, mas me trouxeram uma bagagem gigantesca. Eu fui roubado, inclusive, uma empresa, eu simplesmente cheguei lá, não tinha mais nada na empresa. Mas mesmo assim, eu aprendi. E isso é importante. A gente vai cair. Mas o que é que a gente vai levar de lição? Nada acontece por acaso. Isso com certeza, tudo que a gente já viveu e tudo que a gente ainda vai viver é para contribuir. Quem tem controle emocional, controla tudo. Falando em controle, vamos falar do nosso quinto hábito, que é justamente trabalhar com metas e objetivos. Você sabe diferenciar o que é meta e objetivo? Vamos pensar no seguinte: objetivo é o macro. Vamos pensar em, por exemplo, uma casa, uma mansão, porque a gente está falando de abundância, né? Não estamos falando de casinha. Estamos falando de abundância. Então, vamos pensar numa casa de 10 milhões de reais. Essa casa de 10 milhões de reais é um objetivo. E aí você precisa subdividir em metas. Essas metas também têm submetas, mas só para vocês entenderem. A conquista de várias metas vão te levar a chegar no seu objetivo. Só que isso precisa estar bem definido. Você precisa saber exatamente o que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo. Quem não tem uma direção, qualquer caminho serve. Correto? Essas metas e objetivos precisam estar sempre à sua vista. Você precisa enxergar isso. Você precisa ver isso constantemente. Inclusive, existem alguns estudos que diz que logo pela manhã, principalmente dependendo do horário que você acorda, se for cedinho, como eu que gosto de acordar lá para as 4, 5 horas da manhã, se for nesse horário a sua mente está limpa. Então, se for a primeira coisa que você acordou e viu, justamente os seus objetivos e suas metas, isso te estimula a permanecer firme e ir para cima, porque aquilo realmente faz sentido para você. Você está tendo conexão com o seu subconsciente. 10% das nossas ações vem do nosso consciente, 90% do subconsciente. Se você consegue fazer essa conexão logo que você acorda, você está resgatando coisas fantásticas lá do seu subconsciente. Então, utilize essa ferramenta poderosa. O 7º hábito de sucesso é você ter intimidade com o seu dinheiro. Isso é muito importante. Tem muita gente que fala: eu não tenho dinheiro. Pô, tudo que você fala acontece, você profetiza. Então, se você está profetizando que não tem dinheiro, é óbvio que você não vai ter dinheiro. Só que tem muita gente que às vezes até tem, mas não sabe quanto tem, não sabe quanto entra, não sabe quanto sai, não consegue administrar nada. E muitas vezes isso é por crença limitante.
O cara talvez, ele acha que não sabe, ele acha que não consegue. Porque hoje tem tantos mecanismos, tantas coisas para fazer a gente conseguir alcançar isso. Tem planilhas, tem aplicativos que fazem tudo para você, ele tem inclusive conexão com o seu banco. Se você passou um cartão de débito lá, ele vai acusar na sua planilha que você já utilizou. Cara, tá tudo na mão. Mas você precisa ter intimidade com o seu dinheiro. Você precisa realmente colocar lá na sua planilha quanto foi que você gastou hoje. E é centavos, porque centavos vezes multiplicados e para lá, isso é muito dinheiro ao longo de muito tempo. Então você precisa realmente ter intimidade, precisa saber como foi que ele entrou, quanto foi que ele entrou, para onde ele foi, para onde eu vou guardar, porque é super importante poupar também, a gente vai falar nisso em outra ocasião. Super importante poupar, principalmente agora nesse período de pandemia é que a gente começa a perceber algumas coisas. E o oitavo, para encerrar, é o para mim mais importante. Nessas trajetórias minhas, principalmente nesses estudos focados em coach financeiro, uma coisa me fez muito sentido, que é uma fórmula. Todos que têm resultado financeiro, eles têm uma fórmula. Qual é essa fórmula? Primeiro ponto, eu quero que você coloque uma sementinha na sua cabeça. Renda passiva. Renda passiva. Põe essa semente na sua cabeça. Isso vai mudar a sua vida. Se você ainda não sabe, vai mudar a sua vida. Se você já sabe, você precisa realmente fazer isso acontecer. Porque é essa a única forma da gente ter vida e não sobreviver. Tem muita gente que sobrevive. Vai lá, trabalha, recebe, põe na conta, acabou no outro dia já, sumiu tudo. E aí a gente começa a refletir, poxa, teoricamente a gente está sendo escravo do século XXI. Como assim, Felipe? Escravo? Escravo. Os escravos, qual que era a condição deles lá atrás? Eles não tinham moradia e alimentação somente? O seu trabalho hoje faz o que para você? O que ele te garante? Nossa... exatamente. Então são algumas situações que a gente começa a perceber que nada mudou. Porque os caras que têm domínio, que têm poder, têm grandes empresas. Vamos pensar, por exemplo, num supermercado. Esse cara tem domínio, tem poder. E aí você trabalha para ele. Vamos pensar que você trabalha para ele. Ele te paga. Você precisa se alimentar. Aí você volta e compra produtos dele para se alimentar. E aí ele te paga. Só que o dinheiro está sempre circulando nele. Senhor feudal. Para quem lembra disso. São situações que a gente vai percebendo que nada mudou se você não mudar. Então procure renda passiva. Como funciona a renda passiva de forma bem simples, no outro vídeo a gente vai aprimorar mais, mas vamos falar de forma bem simples aqui. Como funciona a renda passiva? Primeiro, eu vou te passar uma fórmula, tá? Qual é essa fórmula da prosperidade financeira? Você precisa ter a sua renda principal, isso não pode fugir, não pode acontecer de forma diferente. Você precisa ter a sua renda principal, que é o seu trabalho, que é a sua loja, renda principal. E aí você necessariamente precisa desenvolver uma renda extra, tá? E essa renda extra não precisa ser algo super esforçado. Poxa, Felipe, mas eu trabalho das 8 às 6 de forma muito agressiva. Ainda tenho filho em casa, marido para fazer comida, esposa para fazer comida. Cara, se você aplicar 2 horas do seu dia em uma coisa extra, vai te render alguma coisa. Se você fizer de qualidade. Se essa 1 hora, 2 horas for de qualidade, você vai com certeza produzir. Precisa ser de qualidade. Então, ou seja, qualquer um pode. Tudo que a gente quer, a gente pode. Só depende do querer. Esse é o primeiro ponto, né? Então vamos lá. Renda principal, aí você busca uma renda extra. Essa renda extra é uma renda que você não precisa. Você já sobrevivia com aquela renda principal. A sua renda extra vai ser depositada numa renda passiva. O que significa uma renda passiva? Vamos pensar num fundo imobiliário, vamos pensar num, por exemplo, tesouro direto. Eu estou dando alguns exemplos para você, não estou falando o que é melhor ou o que é pior. CDB, CDI, uma série de oportunidades. Nessas oportunidades você vai mensurar o que é melhor para você e colocar lá. Mas olha só o segredo, o pulo do gato. Você tem a sua renda principal, que está te alimentando, você tem a renda extra que está alimentando uma outra renda, que vai se tornar passiva. Por que passiva? Porque essa renda, como por exemplo um fundo imobiliário, vai gerar juros composto,
que é maravilhoso o juros composto. É uma ferramenta fantástica para quem sabe usar. Você colocou lá R$1.000 e esses R$1.000 durante um ano te rendeu R$200. Aí você pensa, nossa, mas R$200 durante um ano é muito pouco. Tudo bem, mas imagina que você consiga ter uma renda extra de R$2.000, R$3.000, R$5.000. Lembra que a gente falou que a renda principal te alimenta? A renda extra você não depende dela, então você vai alimentar essa renda passiva. Imagina você colocando R$5.000 por 4 anos lá, gerando juros composto. Esses 4 anos vão te render muito. E se você tiver administração financeira e mental, você vai perceber que aquilo só vai crescer, que você não tem a necessidade de tirar de lá. Aquilo só vai crescer para te dar realmente uma aposentadoria digna. Algo real, diferente do que a gente vive hoje. Então é muito importante praticar essa forma. Renda principal, você busca uma renda extra e essa renda extra vai alimentar uma renda passiva que se alimenta. Por quê? Você está alimentando ela com R$5.000 por mês, só que ela está gerando juros composto, então ela está se alimentando. O juros composto, ele pega o valor total, ele não pega o valor que você colocou. Não é só os R$5.000, é juros sobre juros. Essa é a fórmula da prosperidade financeira. Só para você entender, renda passiva significa uma renda que não depende do seu esforço para vir. De forma ilustrativa, eu hoje entendo que não é a melhor ferramenta para se ter. Eu tenho casa de aluguel, mas eu entendo hoje que não é o melhor investimento para se ter. Mas imagina que você construiu uma casa e colocou para alugar. Você precisa ficar segurando a parede dela para receber o aluguel do inquilino? Não. Ou seja, você teve um esforço durante um período para conseguir construir aquilo, depois ele foi te gerando uma renda passiva, que não depende do seu esforço para entrar. Entendeu? De forma ilustrativa é assim que funciona a renda passiva. Conecta aqui na descrição que eu vou te dar algumas dicas de como conseguir uma renda extra, tá bom? Aqui a gente está para ajudar, a gente vai indicar. Não estamos aqui para te vender nada, nós estamos aqui para te ajudar, para a gente evoluir junto e crescer junto, tá bom? Então conecta aqui na descrição que com certeza você vai ter mais informação aí para a gente evoluir junto. Galera, gratidão, continua conosco e tamo junto. Forte abraço!